Graças a Deus! É com muito prazer que eu quero vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que venhas a ter um dia de bênção, ou uma tarde de bênção, ou uma noite de bênção, dependendo da hora que você estiver ouvindo a pregação. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e eu quero ler somente um versículo, o versículo 19. Então vejamos: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Antes de fazer um breve comentário, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e também dizer para você que o seu comentário é muito bom, muito importante. Então vamos agora à palavra. Eu estou falando e quero falar neste dia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, meus irmãos, eu quero conversar porque Paulo, pelo Espírito Santo, e ficou registrado para nós, fala a respeito dos mais miseráveis de todos os homens. Nesta palavra, o versículo que antecede, Paulo, pelo Espírito Santo, está combatendo uma teoria herética que surgiu na igreja, que não tinha ressurreição. E ele começa a dizer também: se não tem ressurreição, então nós estamos pregando em vão. Então Cristo também não ressuscitou. Então parece que no meio daquela comunidade tinha pessoas que não tinham esperança, ou não queriam, ou não pensavam, ou não aceitavam a vida eterna. Eles estavam dentro de uma cultura grega. Os gregos não criam na ressurreição. É tanto que quando Paulo foi pregar em Atenas, no Areópago, e quando ele falou da ressurreição de Cristo, eles não quiseram ouvir mais, porque para eles aquilo era uma loucura. O homem não podia ressuscitar. E essa ideia chegou no meio de alguns irmãos em Corinto. E é por isso que Paulo diz: se esperamos em Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Parece incrível, né? Mas ainda hoje, de repente, pode chegar pessoas, está na igreja conosco, que gostaram muito, gostam do ambiente e está vendo como uma sociedade, porque a igreja é uma sociedade fraternal, nós temos paz, união, é uma bênção. E possa ser que alguns ainda tenham esse pensamento. Então, Paulo taxou os mais miseráveis de todos os homens. Por que mais miserável? Porque estão dentro da fonte. Tem água. E basta simplesmente, digamos assim, ele está com água até o joelho, quase até a cintura. Eu estou falando uma comparação, e ele está com sede, a água é boa, está morrendo de sede, mas ele não quer se abaixar um pouco para pegar a mão, fechar a mão e botar água na boca, e está morrendo de sede. Meus irmãos, existem pessoas que não querem saber de ressurreição, não aceitam. Nós temos pessoas na igreja, crente, e até dá um testemunho até que nós chamamos bom,
mas perderam a esperança da volta de Jesus. Parece incrível. Então essas pessoas estão na igreja, não têm esperança na volta. Morreu, acabou-se. E estão ali porque sabem que Deus guarda, Deus abençoa. E há pessoas que vieram às vezes numa situação de miséria realmente e se entregaram para Jesus e Deus abençoou, deu prosperidade para ele, mas não pensa na vida eterna. Por isso que Paulo chama os mais miseráveis de todos os homens. Mas você que está me vendo e ouvindo, você não foi chamado para estar nessa relação dos miseráveis, os mais miseráveis. Não, você foi chamado para estar na condição dos mais bem-aventurados de todos os homens. Por quê? Porque pregamos que Jesus ressuscitou. E é um fato. Ele ressuscitou. Paulo mesmo, nos versículos anteriores, ele fala uma prova da ressurreição. Ele diz que apareceu para Tiago, apareceu para Pedro, apareceu para mais de 500 irmãos, e ele diz, quase a metade, uma boa parte ainda vive, como que foi no dia que ele escreveu, que é lá pelos anos 60, 70, ainda tinha pessoas. Então, como que você vai lá na Galileia, vai lá na Jerusalém, vai lá na Judéia e procura as pessoas que viram ele, testemunha da ressurreição. Quando ele aparece na Galileia para mais de 500 irmãos. Então, a ressurreição de Jesus e a ressurreição é uma verdade. E nós fomos chamados para crer. Eu estou esperando o dia poderoso que haverá ressurreição, meus irmãos. Alguns de nós estarão vivos. Eles sentirão. Eu não vou dizer que vai ouvir, porque a palavra diz que num momento, no abrir fechado, haverá ressurreição dos mortos, salvo, para o encontro com o Senhor nos ares. E depois nós, os que estivermos vivos, quando estou falando nós, os que estiver vivendo, partiremos ao encontro para o Senhor. Portanto, a ressurreição, porque Cristo morreu na cruz, homem, um corpo, foi pregado em corpo, foi tirado num corpo, foi sepultado num corpo e ressuscitou num corpo glorioso. Essa é a esperança. Que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, eu tenho pregado um pouco da Tua palavra. Abençoa aqueles que me ouvem, que sintam renovação na ressurreição, Senhor, que Tu ressurgiste entre os mortos, e aqueles que morrerem, que morreu, vão ressuscitar também. Pai eterno, tudo isso eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.